Boa noite, gente. Na aula passada, a gente começou a tratar da teoria do crime. Aí lembra que eu falei com vocês que crime, no conceito analítico de crime, crime seria o quê? O conceito analítico a gente aborda os elementos do crime. Né? Crime é fato típico, crime é fato ilícito e crime é fato culpável. Por isso que é tripartite. Fato típico, ilícito, culpável. No fato típico, a gente encontra o quê? Tipicidade, conduta, resultado, nexo causal. O que é nexo causal? A minha conduta que tem que ser a produtora do resultado. Aí lembra lá no nexo causal que a gente estudou aquele monte de teoria lá? Absolutamente independente, com causas relativamente independentes, que o cara toma um veneno, aí cai um luz na cabeça dele. Tudo que a gente estudou ali é relacionado ao nexo causal. E a gente viu também a tipicidade. Aí, antes da gente entrar na ilicitude, que é a segunda escadinha para você ver se o fato é crime, a gente viu a questão do crime consumado, estudar um pouquinho de dolo, de culpa. E dentro do crime consumado, o que a gente viu? A gente viu a questão do iter criminis. Quando se considera o crime consumado, a gente viu que parte da cogitação, depois da preparação, execução e efetivamente a consumação. Lembram disso? E não confundir a consumação com o exaurimento, que alguns crimes eles não dependem do resultado para se consumar. E se o resultado vier, é mero exaurimento. Aí eu dei o exemplo para vocês do crime de concussão. O cara exige uma vantagem devida de uma pessoa, o servidor. No momento que ele exigiu a vantagem devida, já está consumado. Acabou. Se o cara der o dinheiro depois, é mero exaurimento. O exaurimento ele não faz parte do iter criminis. Tá? O iter criminis começa na cogitação. Aí na cogitação tem a fase da idealização, o cara idealiza o crime, ele manifesta o crime que ele vai praticar, né? E ele efetivamente resolve praticar o crime. Tudo isso dentro da idealização. Na idealização, vocês lembram? Não é punido. E por que não pune? O direito penal não pode punir ideias, pô. Você não pode, eu quero matar uma pessoa, você é punido. Não. Só pensou naquilo. Você vai ser punido a partir dos atos preparatórios, lembram disso? Quando efetivamente aquilo constitui crime. Por exemplo, você compra uma arma ilegal. Já é crime, a arma ilegal. E na consumação, se reúne todos os elementos do tipo penal, aquilo está consumado. Exemplo, matar alguém. Se a pessoa efetivamente morrer, aquilo está consumado. Agora que a gente vai entrar. E se a pessoa não morrer? No exemplo do homicídio. E se por circunstâncias, e olha essa palavra-chave, e se por circunstâncias alheias à vontade do agente, o cara não morrer, ou o crime não se consumar? Eu estou no exemplo do homicídio, que só para ficar fácil mesmo, tá? Não se resume só ao homicídio. Por que eu estou falando de circunstâncias alheias à vontade do agente? Porque daqui a pouquinho a gente vai estudar a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o crime ele não se consuma por circunstâncias do próprio agente. Do próprio agente. Por isso que não é tentativa. A gente vai estudar esse instituto daqui a pouquinho. O que a gente está vendo aqui agora é a tentativa. Quando o crime ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E olha o que fala aqui o Código Penal. Diz o crime tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aí o código vem e ele continua. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Ou seja, o juiz, na hora lá de condenar o cara, imagina um júri, exemplo de homicídio.
ele vai colocar lá. O crime de homicídio qualificado a pena de 12 a 30 anos. Aí imagina que o cara pega uma pena mínima, é primário, é bonzinho ali e tal, pegou 12 anos. Os juízes fazem o seguinte, coloca lá, na hora de condenar, coloca, condeno a 12 anos. Aí depois, o que ele faz? Reduz a pena, de 1 a 2/3. Aí você me pergunta, tá, Misael, mas qual o critério que ele vai se utilizar aqui para poder diminuir essa pena? Porque ele vai ser de 1, pode ser de 1/3, metade, 2/3. Qual o critério para diminuição da pena aqui? O critério é o seguinte, para a tentativa, quanto mais o cara chega perto do resultado, menor é a diminuição da pena. Menor é a diminuição da pena. Ele vai se lascar mais, entendeu? Quanto mais longe ele passou do resultado, tipo, não conseguiu acertar a vítima passou ilesa, aí a pena dele é diminuída lá em cima, 2/3. Aí ele vai se livrar um pouquinho, não vai ficar com tanta pena assim, para cumprir. Agora imagina, o cara ficou mal no hospital, tipo, entre a vida e a morte mesmo. O juiz vai diminuir lá embaixo, de 1/3 só. Essa é a lógica aqui para diminuição da pena. E por que o Código fala salvo disposição em contrário? Porque é o seguinte, existem crimes no Código Penal que o Código ele pune com a mesma pena o crime consumado e o crime tentado. Para o Código é irrelevante se o cara tentou ou se o cara conseguiu. Para o Código é relevante, vai punir com a mesma pena. Tem um crime lá que fala fugir ou tentar fugir o preso com violência à pessoa. Se ele fugiu ou se ele tentou fugir, irrelevante. Vai ser punido com a mesma pena. E também existem crimes no Código Penal que o Código pune só a tentativa. Existem os crimes que estavam previstos antes lá na Lei de Segurança Nacional, hoje são previstos lá no finalzinho do Código Penal, que são os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Lá tem crimes que falam assim, por exemplo, tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Aí a pena, coloca a pena lá. Aí eu vou perguntar a vocês, se vocês entendem a lógica do Instituto aqui. Por que é tentar abolir o Estado Democrático de Direito e não abolir o Estado Democrático de Direito? Por que se pune só a tentativa e não se pune efetivamente a abolição? Tem uma lógica. Hã? Perfeito, pô. Se conseguir a punição, não tem como punir. Vai punir o quê? O cara conseguiu, pô. É um novo regime. É o pessoal que manda agora, pô. Se conseguiu realmente abolir o Estado, é um novo regime. Possivelmente vai ser outro código, outras leis, entendeu? Por isso que só faz sentido punir a tentativa. Ah, eu não consegui abolir, não consegui dar o golpe. Tá, meu amigo? É tentativa mesmo. Pune-se a tentativa. Tá? O Código Penal ele adota a teoria objetiva ou realística, que faz o quê? Analisa o que realmente o agente fez, com base no intercrimes que ele chegou. Ou seja, se ele foi... Não interessa se ele quis consumar o crime e não conseguiu. Ah, ele vai responder por crime consumado? Não, ele vai responder por crime tentado. Porque analisa o que efetivamente aconteceu. Ele conseguiu matar a vítima? Não, não conseguiu. É tentado, pô. É tentado. Tá? E não adotou a teoria subjetiva, que verifica só a intenção do agente e não diferencia as penas. Isso aqui é adotado só em exceção, no exemplo que eu falei aqui. Por exemplo, do tentar fugir o preso, tentar abolir o Estado Democrático de Direito. A regra mesmo é que seja diferenciado. O crime consumado, a pena sempre vai ser maior, a regra, tá? E tentado, ele vai diminuir de 1 a 2/3. Cara, em se tratando de IBAD, em se tratando de IDCAP, o que eles vão pegar? Eles vão pegar a letra da lei, só. Eles vão colocar assim, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado. Ponto. Tá errado, pô. Tá errado. Diminuir de 1 a 2/3. Tá? É isso que ela vai cobrar. Beleza.
Existem dois sistemas aqui da questão da tentativa. A doutrina ela trata, ela dá alguns nomes para a tentativa. Quando o agente ele consegue atingir a vítima, consegue atingir o bem jurídico, exemplo do homicídio mesmo. Eu atiro na pessoa. Eu efetivamente atinjo a pessoa. O nome disso é tentativa cruenta, tá? Aqui, ó. O nome disso é tentativa cruenta, ou chamada de vermelha. E aqui é fácil, pô. Sabe por que é fácil? Quando você fala cruenta, vermelho, você vai lembrar de quê? De sangue. E só sangue se o quê? Se a pessoa foi atingida, pô. Atingida, que é um pouco lógico, entendeu? E ela recebe outro nome se a vítima ela não é atingida, que é chamada de incruenta ou branca. Incruenta ou branca. E aqui também é lógico, porque se ela não foi atingida, é branca. É o contrário de vermelha. E existe também a tentativa imperfeita e a tentativa perfeita. Aqui é o seguinte. A imperfeita é a chamada de tentativa inacabada. É aquele em que a fase executória é interrompida antes de sua finalização. Pensa num revólver de 5 munições. O cara tá lá e atira uma, duas. Quando ele vai atirar a terceira, vem alguém, segura ele e bate nele, prende, acaba e não deixa ele continuar os 3 disparos que ele tinha para dar. Tentativa imperfeita. Imperfeita. E como seria a tentativa perfeita, então? Ele tem 5 disparos. O que ele faz? Ele dispara os 5. E mesmo assim, ele não consegue matar a vítima. A vítima sobrevive por algum infortúnio, alguma sorte do destino. Tentativa perfeita. Por que é perfeita? Porque ela acaba, olha aqui, ó, ela é chamada de tentativa acabada, delito frustrado ou crime falho. É aquela em que a fase executória é totalmente realizada, mas não resulta na consumação do delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ele utilizou tudo que ele tinha para consumar o crime, só que ele não conseguiu. Não conseguiu. Tentativa perfeita. E na imperfeita, como que é? Ele não conseguiu utilizar tudo que ele tinha. Ele tinha 5 disparos para dar. Conseguiu só dar 2. Foi interrompido antes de dar o terceiro. Tentativa imperfeita. Tá? Olha esse exemplo aqui. Ó, tentativa. Deixa eu ver se tá. Ele atinge o alvo? Perguntando. Atinge o alvo? Sim. Atingiu. Então é vermelha. Ele atinge o alvo? Não. Então é branca. Ele esgotou todos os meios que ele tinha? Nos 5 disparos que ele tinha, ele esgotou 5? Sim. Então, tentativa perfeita. Ele esgotou os meios? Aquilo que conseguiu só dar 2 só? Não. Então é imperfeita. Em todos os casos, diminui de 1/3 a 2/3. Túlio, de posse de sua pistola, atirou 5 vezes contra Flávio, com a intenção de matá-lo. Sempre na questão, olha para o dolo do cara, tá? Olha para o dolo. A intenção era o quê? Matar. Beleza. Tendo, errado a pontaria em todas as ocasiões. E aí? Nessa situação hipotética, houve tentativa cruenta, vermelha? Não, pô. Tentativa incruenta, ou também chamada de tentativa branca. A gente vai ver uma questão aqui agora, cai em prova, mas quando você entende a teoria geral do crime, você entende do Código Penal a parte geral, você não precisa decorar isso daqui. Por que não? Existem alguns crimes, algumas espécies de crime que não admitem tentativa. E por que não admite tentativa? Primeira coisa,
Crimes unissubsistentes. Crimes unissubsistentes, eles são o contrário de crimes plurissubsistentes. O que seria crimes plurissubsistentes? Lembra lá do intercrimes? O caminho do crime? Nos crimes plurissubsistentes, eu consigo fracionar esse intercrimes. Quer ver o exemplo do homicídio? Olha como que eu fraciono esse intercrimes. No homicídio, eu consigo pegar o revólver, apontar para a pessoa, atirar, errar, a pessoa fugir, atirar de novo, bater no braço, atirar na cabeça e eu conseguir matar. Aqui eu tenho como ter tentativa. Por quê? Dentro desse espaço aqui de tempo aqui, pode acontecer alguma coisa de me impedir de consumar o crime, pô. Impedir de matar a pessoa. Agora, existem crimes que você não tem como fazer isso. Quer ver um exemplo? Seu mulambo, uma injúria. Seu flamenguista de merda. Acabou, eu xinguei, entendeu? Desculpa aí, flamenguista. Brincadeira. Xinguei, já era. Injúria. É unissubsistente. Você não tem como fracionar. Como você vai falar que você vai ter uma tentativa de injúria verbal? Tem como ter tentativa aqui? Na hora que eu falei, já era. Percebeu? Isso é um crime unissubsistente. Não tem tentativa. Omissivos próprios. Como que você vai tentar algo por omissão? A partir do momento que você se omitir, você omitiu o socorro, a vítima está lá caída no chão. Você omitiu o socorro, já era, pô. Está consumado o crime. É por lógica aqui. Não precisa decorar isso daqui. Mas se vocês gostam de decorar, tem um mnemônicozinho aqui, tá? Vou passar para vocês. Crime de atentado. Lembra do crime que eu falei com vocês agora há pouco? Tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Isso é um crime de atentado. Por que crime de atentado? Ele pune a tentativa. Ele pune a tentativa. É como se o crime já tivesse consumado ali. Já se consumou quando a gente tentou abolir o Estado Democrático de Direito. Por isso que não admite tentativa aqui. Você vai admitir a tentativa de um crime que já se pune ele de forma atentada? Os crimes de atentado. Crimes habituais, por exemplo. O que é um crime habitual? Um médico não, uma pessoa que se finge de médico e passa a exercer medicina. Ele só vai ser punido por esse crime se ficar demonstrado que isso se deu de forma habitual. Habitual. O que é habitual? Eu não sei. Vai depender do contexto. Se ficou demonstrado que ele estava ali de forma habitual, ele vai se responder por falsa medicina. E como que você vai tentar algo que, para se consumar, tem que ser de forma habitual? Como você vai tentar algo aqui? Não tem como ter tentativa aqui, pô. A própria estrutura do crime habitual, de você utilizar da medicina, ela meio que não faz sentido ter você punir por tentativa, porque não tem como ter tentativa nos crimes habituais. A gente vai ver mais para frente a questão dos crimes pré-terdolosos. Tá? Vou pular isso daqui. Crimes culposos. Crimes culposos. Qual é a essência do crime culposo? No crime culposo, você quer praticar alguma coisa? Hã? Não, né? Então, como que você vai tentar praticar algo que você não quer? Tem lógica? Crime culposo não admite tentativa. Por quê? Porque você não quer, caramba. Você não quer, o resultado advém por negligência, imprudência, imperícia. Você não tem como ter tentativa por algo que você não quer. A mesma coisa nos crimes pré-terdolosos. Por que crimes pré-terdolosos? Crimes pré-terdolosos é o seguinte. Pré-terdolo é o seguinte. Na minha conduta inicial, eu pratico por dolo. O resultado advém por culpa. Existe um monte de crime no Código Penal, nas leis, que são chamados crimes pré-terdolosos.
Eu quero torturar a pessoa. Quero torturar. Só que na tortura, por culpa, acabo me cedendo ali, por culpa, eu acabo matando a pessoa. Eu vou responder por qual crime? Tortura qualificada pela morte. Tortura com resultado morte. Eu quero lesionar a pessoa. Dolo, tá vendo? Dolo. Eu quero lesionar a pessoa. Só que por culpa, acabo me cedendo e acabo matando. Que crime que eu cometo aqui? Lesão corporal seguida de morte. Eu não respondo por homicídio aqui, não. E nem na tortura eu respondo por homicídio. Por quê? Porque o meu dolo era o quê? Era o quê? De torturar. Meu dolo, e você tem que olhar na questão isso, pô. O dolo da pessoa, a intenção da pessoa. O dolo era de quê? Era de torturar, era de lesionar. O resultado veio a título de culpa. Se é culpa, não admite tentativa. Como que você vai ter tentativa em crimes que você não quer o resultado, entendeu? Por isso que não tem como ter tentativa. E a outra hipótese são as contravenções penais. Lembra que eu falei com vocês que contravenção penal e crime basicamente é a mesma coisa? O que muda é a pena? É a pena? Nas contravenções penais, no mundo dos fatos, é possível sim ter tentativa. É possível ter tentativa nas contravenções penais. Só que a lei não pune. Se você entra lá na lei de contravenções penais, vai estar assim: não se pune a contravenção penal em sua forma tentada. É a única hipótese que a gente decora mesmo. Por quê? A lei de contravenções penais, ela não pune a tentativa. Tá? Aí tem um mnemônicozinho aqui. É o chá pouco. Eu não gosto de decorar isso aqui, não, sinceramente. Eu prefiro entender a lógica aqui. Mas se quiser decorar, é o chá pouco, pouco chá. Culposos, habituais, atentados, preterdolosos, homicídios próprios, contravenções penais e unissubsistentes. Beleza? Olha aqui. Responde para mim essa questão número 4 aí. Qual? Isso aí. Crime culposo, admite tentativa? Não. Homicídios, admite tentativa? Não. Contravenções? A lei fala que não. Ela não pune a tentativa. Habituais também não. Crimes plurissubsistentes. Beleza? A gente vai citar três temas, na verdade, aqui agora, e depois a gente vai emendar uma sequência de questões para vocês responderem, tá? A gente vai ver agora a desistência voluntária, arrependimento eficaz, e depois a gente vai ver o crime impossível, tá? Olha aqui. O que eu falei com vocês na tentativa? Na tentativa, o crime não se consuma, de novo, vamos lá, por circunstâncias do próprio agente? Ele que escolhe não consumar o crime? Não, circunstâncias alheias à vontade do agente. É a vítima que é socorrida, é alguém que entra e pega o cara antes dele consumar. Alguma coisa acontece alheia à vontade dele e o crime não se consuma. Existem dois institutos no Código Penal que, quando o agente está praticando o crime, ainda não se consumou, surge a possibilidade do próprio agente impedir a consumação do crime. Von List, um doutrinador, ele fala que surge para o agente a chamada ponte de ouro. Para quê? Ao invés de consumar o crime e ele responder por uma pena maior, ele pode se valer desses institutos aqui. Para quê? Para evitar que o crime se consuma e ter uma pena bem menor, pelo que ele efetivamente tinha praticado antes, sem ser sequer considerado tentado. Tá? Mas ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer. O que a gente vai ver aqui? A gente vai ver a desistência voluntária e a gente vai ver agora o arrependimento eficaz. Vou dar um exemplo aqui. E vou perguntar a vocês o que é isso daqui. Se é desistência voluntária ou se é arrependimento eficaz. Eu tenho 5 munições no meu revólver. 5 munições. Aí eu atiro um contra a pessoa, erro. Atiro o segundo, erro. Atiro o terceiro, pego na perna. Aí o cara cai.
Ia caído no chão lá. Vou, atiro na outra perna. Atiro na outra perna. O cara tá lá rendido no chão, caído. Tem o último disparo meu aqui. Chego na cabeça dele. Aí vem uma luz divina na minha cabeça. Não vou fazer isso não, cara. Não quero matar esse cara, não. Aí vou embora. Eu ainda tenho um disparo, tá? Para dar. E eu não dou esse disparo. O que aconteceu aqui? O crime havia se consumado? Hã? Não, né? Eu havia esgotado todas as minhas possibilidades de consumar o crime? De tentar consumar o crime? Não, porque tinha uma munição, não tinha? Você pode desistir, você só pode desistir de alguma coisa se você ainda não fez aquela coisa, né? Você ainda está fazendo, você ainda tem como desistir. Houve aqui, nesse exemplo, o quê? Uma desistência voluntária. E por que voluntária? Eu desisti de atirar na vítima. Agora, olha a diferença. Atirei, na vítima, Mesmo exemplo. Na hora que eu vou chegar perto para atirar, a polícia. Chegar perto, eu me desespero, corro. E aí? Isso é desistência voluntária? Não, vi a polícia. Saí correndo, Não é desistência voluntária, tá vendo? Tem que ser voluntária. O agente, por vontade dele mesmo, desiste de consumar o crime. E eu só posso desistir de algo que o quê? Ainda eu não terminei de fazer. Beleza? Agora olha esse exemplo aqui. No mesmo exemplo. Eu descarreguei o meu revólver na pessoa. Dei 5 tiros nela. Um no peito, um no braço, um na perna. Aí ela tá lá caída no chão Eu poderia fazer o quê? Meter o pé, né? Meter o pé. Só que aí, o arrependimento bateu na hora ali. Veio uma luz na minha cabeça e falou assim, isso aí é crime, isso é pecado, o que você está fazendo? Vou lá, pego a vítima, coloco no meu carro, levo para o hospital, peço socorro a ela e por conta disso, ela sobrevive. Ela não morre. O que aconteceu aqui? Um arrependimento. Mas olha, eficaz. Um arrependimento eficaz. E por que eu estou frisando no eficaz? Se nesse mesmo exemplo, eu pego a vítima, levo para o hospital, presto socorro lá, e ela não resiste e morre, o problema é seu, amigo. Você vai responder por homicídio consumado. Acabou. O arrependimento ele tem que ser eficaz. Se a vítima morrer, já era. Você vai responder normalmente. Aí se você levou, você tem que torcer para a vítima sobreviver. Beleza? Nesse exemplo aqui, não é tentativa. Beleza? Não é tentativa. Por que não é tentativa nesses dois exemplos? Porque o crime não se consumou por circunstâncias do próprio agente. Então ele não vai responder por homicídio consumado diminuído de 1 a 2 terços. Não. Ele vai responder por quê? Qual o crime que ele efetivamente praticou naquele momento ali? Me fala. O que aconteceu com a vítima ali? Ela sofreu o quê? Lesões corporais. Na questão, você vai responder lá, se tiver lesão corporal. Esse foi o crime que você praticou. Lesões corporais. Você não vai responder por tentativa de homicídio. Por que não vai responder por tentativa? Porque o crime não se consumou por circunstâncias suas. Beleza? Essa é a desistência voluntária. Esse é o arrependimento eficaz. Vem comigo aqui. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Desiste seria o quê? Qual instituto? Desistência voluntária.
E impede seria qual instituto? Arrependimento eficaz. Já falei com vocês já. A desistência voluntária, ela é chamada pela doutrina de uma tentativa abandonada. Olha o nome que a doutrina dá. Tem lógica também. Por que seria uma tentativa abandonada? Que antes ele estava tentando matar a pessoa, não estava? Só que veio uma luz na cabeça dele e ele abandona essa tentativa. O crime não é tentado. Olha aqui para a gente frisar isso aqui agora. Desistência voluntária. O agente interrompe a fase de execução voluntariamente. Voluntariamente. Os atos executórios são insuficientes para produzir o resultado. Ou seja, você só desiste de fazer aquilo que ainda não terminou, não concluiu. E no arrependimento eficaz? O agente finaliza a execução e pratica novo ato para evitar a consumação do delito. Descarregou a arma no cara. Não tem mais o que fazer ali. Ele podia ir embora, deixar a vítima agonizando até morrer. Mas não, ele vai e se arrepende, socorre a vítima e por conta desse socorro a vítima sobrevive. Os atos executórios, eles são suficientes para produzir o resultado que deve ser evitado. Você só se arrepende daquilo que já terminou ou já concluiu. Agora a gente vai lá na questão número 1 que eu falei com vocês. E aí, certo ou errado aqui? Isso aí, gente, certinho. Nos casos de desistência voluntária e arrependimento eficaz, o agente não responde pelo crime tentado, mas apenas pelos atos delitivos já praticados. Olha essa questão número 5 aí. Túlio, com a intenção de matar Carlos, disparou um projétil de arma de fogo contra ele. Com a vítima já caída no chão, em local ermo, e olha o detalhe da questão, e com mais 6 cartuchos no pente da pistola, Túlio decidiu não realizar outros disparos. Quando, olha aqui, podia fazê-lo para ceifar a vida de Carlos. Tem alguma dúvida de qual instituto vai ser aplicado aqui? Desistência voluntária, pô. Tinha 6 cartuchos no pente da pistola. Desistência voluntária. O último instituto é o chamado de crime impossível. Aqui é o seguinte. Olha o que fala o artigo 17 do Código Penal. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, o detalhe está aqui, é impossível consumar-se o crime. É impossível consumar-se o crime. Você só vai conseguir tentar alguma coisa se aquilo for possível de ser praticado. Quer ver um exemplo? Você vai matar uma pessoa, você chega lá de noite e desfere um monte de facada na cabeça da pessoa lá. A perícia vem, depois constata que essa pessoa ela já havia morrido 20 horas antes já de um infarto. Quando você foi matar a pessoa, ela já estava morta, pô. Ela já estava morta. Aí eu te pergunto, você tem como matar um cadáver? Tem? Não. Não, pô. Não tem como matar um cadáver. Como que você mata uma pessoa que já está morta? Não tem tentativa. Crime impossível. Outra questão. Eu quero matar uma pessoa envenenada. Aí, eu pego um veneno e coloco no café dela. Eu achei que era veneno, mas na verdade era açúcar.
Era açúcar. Achei que era veneno. Era açúcar. Eu consigo matar uma pessoa com açúcar, um pouquinho de açúcar aí no café? Não. Outro exemplo, quer ver? Eu quero matar uma pessoa. Aí eu pego uma arma, não conheço de arma. Quando eu vejo, a arma é de brinquedo. A arma é de brinquedo. Eu nunca ia conseguir disparar com uma arma de brinquedo. A ineficácia absoluta do meio utilizado. O meio utilizado não tem como consumar o crime. Por quê? Ele é ineficaz. Existem duas possibilidades de crime possível. Ineficácia absoluta do meio e impropriedade absoluta do objeto. Olha aqui. Impropriedade absoluta do objeto. O corpo, que eu dei o exemplo para vocês. Pô. O objeto, o corpo, ele não tem como consumar algo que ele já está morto. Como que você mata um cadáver? O cara que já está morto. Impropriedade absoluta do objeto. E o meio? Ineficácia absoluta do meio. Eu pego um revólver de brinquedo achando que ele é de verdade e tento matar a pessoa. Consigo? Óbvio que não. Porque o revólver é de brinquedo. Na hora que eu disparo, ele não vai. É de brinquedo. Ineficácia absoluta do meio. Mas olha o detalhe. A ineficácia ela tem que ser absoluta. Por quê? Você já viu de um monte já. Vídeos em câmera de segurança. O cara pega a arma. Na hora de gerar, o que acontece? A arma falha. Falha, não sai disparo. Não sai disparo. Mas ela está carregada, municiada. É arma de verdade. Só que por um defeito dela ali, ela não funciona. Mas ela poderia funcionar, não poderia? Uma arma municiada. Aqui a ineficácia é relativa, pô. Relativa. Aqui tem tentativa. Aqui tem tentativa. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da gente. Poderia funcionar. Poderia. A arma estava municiada. Era uma arma de verdade, pô. Era uma arma de verdade. Tá ficando alguma dúvida aqui? Não, né? Tá dando para entender, né? Eu vi um vídeo. Não sei se vocês viram, né? Eu queria ter mostrado para vocês, não deu tempo de vir correndo. Camarada, ele... O cara estava com uma carteira no bolso aqui atrás. Aí o que ele faz? Ele vem sorrateiramente, pega a carteira do cara, coloca no bolso. Aí ele olha para a câmera. Eu não sei se aquilo foi armado, não sei. Ou se realmente aconteceu, é muito engraçado. Aí ele olha para a câmera, o que ele faz? Ih, rapaz. Aí pega aqui, joga no chão, aí chama o cara. Aqui, ó, sua carteira caiu. Sua carteira caiu. Aí o cara olha para a câmera assim, me perdoa, desculpa. Eu te pergunto, o crime se consumou aqui? Houve tentativa? O que aconteceu aqui? Vocês prestaram atenção no exemplo? Vocês prestaram atenção no exemplo? Prestaram? Quando a gente estudou crime de furto, o que eu falei com vocês? O crime de furto se consuma quando? Quando há inversão da posse, não é? Eu peguei a coisa para mim. Coloquei no bolso já, meu amigo. Peguei a coisa já, inverti o ônibus da posse. Minha. Beleza. Consumi o crime de furto. Olhei para a câmera assim. Ih, rapaz, deu ruim. Olhei para a câmera. Deu ruim. Devolvo pro cara. Já era, já está consumado. Já está consumado. Ah, Misael, é arrependimento eficaz? Não, por que não é arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz, ele impede o crime se consumar. Mas se o crime já está consumado, já era. No exemplo do homicídio, do cara que atirou, a vítima ainda não morreu. A vítima ainda não morreu. Se a vítima tivesse morrido, já era. Como você vai se arrepender? Aí você chora. Tá dando para pegar aqui? Olha no exemplo do homicídio. Eu atirei na vítima, ela está se agonizando, o crime ainda não se consumou, eu levo para o hospital e ela sobrevive.
No crime de furto, inverteu o ânimo da posse, peguei a coisa para mim, o crime já está consumado. Teoria da amócio ou apreêncio. Apreêncio por quê? Basta a apreensão da coisa. Eu peguei a coisa para mim, ainda que por curto espaço de tempo, mesmo que a polícia venha atrás de mim, me persiga e pega a coisa, já está consumado. Já está consumado. Qualquer atitude minha não vai influenciar na consumação. Tá? Tá, mas nessa situação aí o cara não vai ter nenhum benefíciozinho, pô? O cara se arrependeu ali na hora ali, cara. Será que você acha que ele não vai ter nenhum benefício da lei? Claro que vai ter, pô. Existe um instituto chamado arrependimento posterior. Mas aí não tem nada a ver com o que a gente está estudando. A gente vai estudar ele depois. Arrependimento posterior. Reduz a pena só. Ele vai ter uma redução de pena. Mas para fins de crime, já está consumado. Beleza? Já está consumado. Então, ó, a ineficácia tem que ser absoluta. Tá? Se o meio utilizado for relativamente ineficaz, ou seja, possuir alguma potencialidade lesiva, vai ocorrer sem a tentativa, pois, olha aqui, ó, a questão é essa, pô. Houve risco ao bem jurídico, pô. No exemplo ali da arma que deu falha, houve risco, poderia a pessoa morrer sim. Tanto é, nessa questão aqui, existem duas súmulas que tratam disso. Olha aqui. Por que tem que ser ineficácia absoluta? Absoluta. Em hipótese alguma, o crime pode se consumar. Olha esses dois exemplos aqui. Ó. Olha esse primeiro. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, câmera de segurança, ou por existência de segurança no interior do estabelecimento, os carinhas que ficam lá fazendo segurança. Olha o que fala a súmula. Por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Qual é a questão aqui? O cara vai no estabelecimento, no supermercado, furta lá uma carne, furta alguma coisa, e é pego pelo segurança, antes de sair do estabelecimento. Está no estabelecimento ainda ali. Aí ele fala, não, mas é crime impossível. Por que crime impossível? Ah, porque eu jamais conseguiria sair daqui com a carne. Eu jamais conseguiria sair daqui com a cerveja, o refrigerante ali. Tá, realmente você não ia conseguir sair, não? Será que não existiria nenhuma hipótese de você sair com aquilo, não? Será mesmo que não teria nenhuma possibilidade de você driblar a segurança, driblar a câmera de segurança ali? Alguém, por exemplo, não viu? Imagina o cara que está olhando a câmera de segurança não detecta, passa batido. É óbvio que pode se consumar o crime. É óbvio. Aqui sim. Aqui não se trata de crime impossível. Pode haver tentativa. Você não conseguiu sair do supermercado ali. Ainda está ali no supermercado. Tá? Agora, diferentemente disso aqui, ó, não há crime quando há preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Aqui não, pô. Aqui a polícia instiga o cara. Liga pro cara, combina tudo com o cara. A doutrina dá o exemplo da questão da droga. O policial vai lá na boca de fumo, pede para o traficante uma droga para vender para o policial. Aí o traficante vai, entrega a droga. Na hora que o traficante entrega a droga, o vender, no caso, a polícia vai e prende o cara. Há algo que a gente chama de flagrante preparado aqui. Por quê? O cara só entregou a droga, só vendeu a droga porque o policial se disfarçou e solicitou essa droga, beleza? Há flagrante preparado, crime impossível. Só que o exemplo da droga não é um dos melhores exemplos. Por quê? Se você olhar lá no artigo 33, não é só vender o verbo lá. Tem um monte. Quer ver?
Deixa eu pegar aqui para vocês aqui. Ó, olha os verbos. Vender, comprar, produzir, guardar, transportar, importar, exportar, oferecer, entregar para consumo, mesmo que de graça, dentre outras condutas, pena 5 a 15 anos. Você concorda comigo que, nesse exemplo aqui, houve flagrante preparado, jamais poderia se consumar o crime no verbo vender, porque a polícia que instigou a prática de vender, beleza? Está viciado aqui, a polícia que instigou, jamais poderia se consumar, porque a polícia que produziu aquilo, que fez com que aquilo acontecesse, instigou no cara. Só que o verbo guardar, o cara já tinha droga pô, na boca lá. Aqui não, aqui ele pode ser preso pelo verbo guardar. Porque na lei de drogas tem vários verbos, tem guardar, tem vender, tem comprar, produzir. Nesse verbo guardar, ele tinha a droga guardada e depois pegou lá e vendeu. No guardar, você pode ser preso. Um exemplo bom que tem na jurisprudência é o seguinte. Olha a situação de flagrante preparado aqui. O pai pegou a filha conversando com o cara. Ó a situação. Aí, a partir daquele momento ali, que a filha mostrou para o pai, o pai começou a puxar assunto com o cara. Puxar assunto, tal. O pai vai e fala o que com o cara? Vamos marcar para a gente sair? Marcaram de sair, marcaram de sair. Quando chegou lá, o que aconteceu? A polícia estava ali para pegar o cara. Flagrante preparado, pô. Flagrante preparado. Por quê? O pai que instigou no cara a prática do crime, pô. Entendeu? Nesse exemplo que eu dei aqui, o pai que estava instigando a pessoa para praticar o crime. Entendeu? Aí o pai só observar aquilo ali e depois for com a polícia, não. Aí já é outra situação. Se o pai tá... se é o pai que está conversando com o cara, não. Porque aí é uma coisa que jamais poderia acontecer, entendeu? É um flagrante preparado. O crime jamais poderia se consumar. Quem está conversando com o cara é o pai, não é a criança. Beleza? Agora a gente vai responder a questão.